Mas, pessoal, a ideia aqui hoje é a doutora apresentar para vocês em que pé que está cada situação e dizer para vocês, hoje em dia, aposentado está sofrendo demais. Sofre de todo lado. A roubalheira que aconteceu lá no INSS é imperdoável. Quero colocar isso daqui abertamente aqui. Não está ao vivo, mas isso daqui vai ser colocado a público depois. Quem está aqui hoje vai poder depois sentar com as doutoras e tirar dúvida de tudo. Inclusive, um dos pontos que eu tratei com a doutora é a gente, pelo sindicato, entrar com ação contra o INSS sobre essa roubalheira que teve lá. O ponto é, pessoas que foram assaltadas no consignado poder entrar com dano moral, dano material e retorno financeiro do que foi lesado. Pessoas que foram roubadas, aviltadas com associação falsa, estou falando, não é nossa associação dos aposentados, não. Não é as nossas associações históricas, não. É essas que foram criadas para roubar trabalhador. Isso é uma vergonha. Isso, gente, queira saber vocês, está recaindo sobre a gente, porque a gente pega a pecha dessas coisas ruins que acontecem lá fora. Então, a gente não admite isso, conversei com a doutora, depois ela vai dar mais entendimento. Nós vamos colocar o nosso jurídico à disposição para entrar com dano moral, com dano material, questão civil, em relação ao retorno financeiro dessa roubalheira que de fato aconteceu. E quero dizer aqui, estão misturando joio com trigo. Tem gente boa no meio sofrendo por conta dessa roubalheira que aconteceu por parcela de associações que foram criadas com essa finalidade. É importante a gente frisar isso e deixar bem claro. Misturar joio com trigo não é legal, cara. Não é legal. Tem associações que você pega historicamente há 25 anos, sindicatos aposentados. Vai lá. Você olha a linha de crescimento dele, é uma linha contínua de crescimento de filiação. Tem outras entidades que você olha, a filiação fez assim, ó. A curva de filiação. Vem, baixa e, de repente, num momento, dá um... É essa que tem que ser apurada, investigada e devolvido o recurso para quem de direito. Deixar bem claro aqui. Então, é um ponto a ser tratado, a doutora vai depois expor para vocês o que pode ser feito para quem foi lesado. Um dos temas aqui é a questão do VAVR. Já tivemos êxitos nessa ação, é importante falar para vocês, a doutora depois vai explicitar tudo. Revisão para quem tinha reclamações trabalhistas anteriores, é importante frisar isso, também já tivemos êxito nessa ação. Tem uma questão que a doutora vai depois falar aqui sobre o PASEP, tá? Que é uma tese, então ela vai colocar aqui para vocês. Questão do imposto de renda, já temos pessoas, companheiros eletricitados, que já teve êxito na ação também, ela vai depois comentar com vocês. E essa questão da fraude do INSS. Então são os pontos aqui que, para a gente não esticar muita coisa, quer sair com uma situação de uma reunião objetiva, é importante a gente pautar. Então, são esses 5 pontos aqui. E deixar claro aqui, como a gente está fazendo um vídeo, quem veio hoje pessoalmente aqui já pode depois tirar dúvida, conversar com as doutoras, doutora Jéssica e doutora Mariana, e tirar as dúvidas aqui mesmo. Quem não veio, a doutora está disposta aqui, ela vai ficar em São Paulo, nas nossas subsedes, na Sé e na Penha. Próxima quarta, é isso? Já está definido? Então, na próxima quarta-feira, na Sé e na Penha vai estar a doutora Jéssica, a doutora Mariana, para atender aqueles companheiros que, com esse friaca que está hoje aqui, não conseguiram sair da cama para vir até aqui. Então, nós vamos dar manutenção do atendimento aí para poder esclarecer todo mundo. Tá joia, gente? Um bom evento aqui para todos. Doutora, a palavra é sua. Abraço, prazer revê-los, com os companheiros aqui em nome do Natiela aqui, cumprimentar todos os companheiros que estão aqui, companheiros da velha guarda, a gente trabalhou junto aí. Cadê aquele companheiro do Cambuci que falou, lembra de mim? Cadê ele? Está ali, ó, terminou a carreira na IMAI, não foi isso, companheiro? Então é muito legal a gente ver companheiros aqui. Um outro companheiro, cadê aquele que foi sorteado no nosso sorteio dos 80 anos do sindicato? Aqui o companheiro. O companheiro chegou ali, doutora Mariana, falou para esse Chicão, meu papelzinho caiu no chão assim, você falou, não vou deixar ninguém de fora. Pegou, era o meu, cara. Não foi isso? Caiu, eu peguei e falei, não, caiu é porque tem que ser sorteado. Aí li, está aqui o companheiro, é muito legal esse. O nosso evento, até vou aproveitar aqui a deixa, dos 80 anos do sindicato, Bodas de Carvalho, vai ser, a gente locou o Espéria, né, que é um espaço importante aqui em São Paulo, não cabe a categoria toda, então nós estamos sorteando convites VIP para companheiros representar a categoria lá no evento. São 1.200 posições só que tem lá. O bombeiro civil não deixa entrar mais do que isso. Então, os sortudos, como o companheiro que está aqui, vai estar presente lá representando a todos. Porém, vai ser feito sorteios de veículos 0 km para a categoria toda. Então, os companheiros que foram sorteados vão concorrer aos prêmios que vão ser sorteados no dia
e aos veículos também. E os companheiros que não tiveram a sorte de ser sorteados vão concorrer aos veículos 0 km e mais algumas coisas que nós vamos fazer algumas surpresas lá no dia. Mas não é esse o motivo daqui, eu vou passar a palavra para a doutora. Verdade. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Eu vou descer e acompanhar junto com vocês aqui o evento. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Olha, e eu sou uma pessoa sortuda, tá? Só para avisar, eu já ganhei um carro numa rifa. Então, quem está aqui está com sorte. Se Deus quiser, vai ser aqui. Quem está aqui, que vai para o evento, eu vou tentar passar minha sorte aí para vocês. Eu ganhei um carro numa rifa. E não somente o carro, eu ganhei a rifa também. Então, assim, é loucura. Amigo, é melhor ficar em pé ou sentado? Em pé, né? Vamos lá. Primeiramente, aqui, me apresentando. Algumas pessoas já me conhecem, mas quem ainda não me conhece, me chamo Mariana Lemos, advogada especialista em direito previdenciário, tá? Então, eu trabalho em mais de 18 estados da federação. É uma honra ser advogada aqui em São Paulo, da FENATEMA, da Federação dos Eletricitários, que é o sindicato de vocês, né, com o nosso querido presidente Chicão, e toda a equipe aqui que está organizando o nosso corpo jurídico, a Mini Dani, enfim, é uma honra estar aqui. Também represento aqui em São Paulo os metroviários de São Paulo, o Sintaema, estou fechando outros contratos, Correio em São Paulo também, o sindicato também de água, mais aí de Campinas. Então, vocês estão muito bem representados, acredito eu, sempre dou o meu máximo. No mais, pelo meu sotaque, quem me conhece aqui já levanta a mão. Ótimo, perfeito. E quem você aí de casa que não me conhece vai conhecer agora. Eu estou em mais de 18 estados da federação e eu tenho esses 5 pontos que Chicão trouxe aqui para a gente conversar sobre INSS. Se tem uma coisa que o aposentado, aposentada ou pensionista, porque cabe para pensionista também, então aqui vocês também estão aqui para falar para o amigo que não veio hoje. Aquele amigo que está desatualizado, está fora das redes. Por quê? Uma vez que bate 10 anos, não tem, assim, não tem reza. Você não tem mais como revisar sua aposentadoria. Então, é muito importante a gente repassar para os nossos colegas que foram companheiros aí de trabalho, para eles não perderem o direito. Depois de 10 anos, né, que é a famosa decadência, não existe mais ações revisionais. Eu vou falar de outras ações que não são revisionais, mas para as revisionais são 10 anos. Então, é importante a gente estar repassando aqui. Eu sempre faço esse apelo no começo do vídeo, e você que está aí em casa também assistindo, venha tirar suas dúvidas, vai estar aí os contatos, os e-mails. Faremos um plantão na quarta-feira que vai ser divulgado, tá? Nas subsedes, na quarta-feira. E aí, se você também quiser que está em casa, estaremos aqui. Podemos fazer também, hoje em dia, com a tecnologia. Moro longe, doutor, eu estou lá na ponta de São Paulo, estou em Campinas, enfim. Não importa, a gente marca alguma reunião virtual. Hoje a tecnologia está aqui para ajudar. O importante é não perder o time, não é perder o tempo. O tempo corre e a gente precisa estar antenado, né, nessas ações, porque a gente sabe que para o pessoal da ativa, o que mais tem é processo. É milhões de processos para quem está trabalhando. Agora, para aposentado, para aumentar a aposentadoria, é praticamente nenhum. E quando aparece, já vou falar um aqui, que já vou tirar a dúvida de algumas pessoas. Revisão da vida toda. Quando aparece, eles tiram. Ou seja, muita gente aqui pode ter dado entrada. Alguém aqui chegou a dar entrada em revisão da vida toda? Assim, revisão da vida toda é individual também. O que é que acontece? Modificaram o entendimento, porque isso é uma questão política. É um jogo político, porque esse dinheiro sai de algum lugar e sai do bolso, né, do INSS da União, de modo, né, bem simplificado. Então, eu não estou aqui para falar de revisão da vida toda. Nenhum processo que eu vou falar aqui é revisão da vida toda, porque revisão da vida toda é esse processo que vocês mais conhecem devido ao que foi divulgado no Jornal Nacional, em todas as plataformas. Eu não estou aqui para falar sobre esse processo.
Eu estou aqui para falar sobre um processo, o primeiro processo, na qual eu sou pioneira no Brasil. Então, eu estou em mais de 16 estados agora da federação. Comecei em Pernambuco e eu gosto de explicar para quem, assim, para vocês entenderem do que se trata, tá? Eu vou falar de 2 revisionais aqui. E as 2 revisionais têm 2 pontos em comum, certo? 2 pontos. Primeiro, decadência. Aposentados a partir de junho de 2015, está no último mês para dar entrada. Então, você que está em casa, ou você que está aqui mesmo na plateia, é urgente você mandar essa documentação, pelo menos o básico, para a gente fazer o requerimento e dar entrada. Não tem tempo a perder, certo? Então, de junho de 2015 até a data de hoje, doutora, me aposentei ontem, eu posso dar entrada na revisão? Pode. Tem esse período aqui chamado decadencial, que são 10 anos, tá? Então, é a primeira regra para as ações revisionais, e a gente tem 2 aqui. A segunda regra é não estar no teto do INSS. E essa questão do teto é um pouco complicada, porque são 2 tetos. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Atualmente, o teto, o valor está entre 8.147. Alguém aqui recebe 8.147? Do INSS? Pronto. E aí, esse é o teto, já o máximo. Mas é muito difícil, porque muitas pessoas se aposentam e entram em fator. Temos fatores aí, ou algum pedágio, com a emenda a 19, que acabou com muita coisa, agora é por pontos, enfim. Tem inúmeras coisas que a gente vai analisar. Então, antes de qualquer coisa, eu não vou dar entrada em nenhum processo sem analisar a margem. Eu preciso ver se você não está no teto do INSS. E o teto do INSS são 2. O teto mensal, que é o que você contribui mensalmente, que eu vou analisar do período de 94 a 2017, depois eu vou explicar o porquê. E o teto, que é atualmente, que é 8.147. E eu não sou boa em cálculo, então quem faz isso é o meu contador. Então, vocês estão aqui respaldados gratuitamente para fazer a análise primeiro e, posteriormente, da entrada. Então, ninguém vai dar entrada aqui em nenhum processo para diminuir a aposentadoria. A gente vai analisar se você tem margem, certo? Analisando que você não está na decadência e que tem margem, a gente pode estar seguindo aqui com os nossos processos. E aí, agora, definitivamente, eu vou começar. O primeiro processo, lembrando, decadência e a questão do teto. Isso vale para as 2 revisionais que eu vou falar agora. E isso é feito uma análise antes, tá? Feito por um contador. O primeiro processo que a gente tem, que é o que eu sou a pioneira, uma das pioneiras aqui no Brasil, ele começou, eu gosto de contar a história, porque vocês vão entender a partir da história de onde surgiu. Em 2017, Chicão sabe mais do que ninguém que está batalhando aí nos direitos da ativa, que a reforma trabalhista trouxe um artigo da CLT dizendo que o auxílio alimentação, o vale, ticket, VA, VR. Entenda, toda essa nomenclatura é tudo a mesma coisa, porque diferentes períodos têm diferentes nomes. Hoje é alelo de algumas pessoas aqui, né? Pode ser Sodexo, pode ser outro tipo. Isso não importa. Em 2017, com a consolidação, a CLT, consolidações das leis trabalhistas, artigo 427 e 457, aí eu já não lembro mais. Ele disse que o ticket, a partir da reforma, ele tem natureza indenizatória. Se tem natureza indenizatória, para quem está na ativa, isso é péssimo, porque não tem reflexo no salário. Porém, contudo, todavia, isso abriu uma brecha no ordenamento para vocês, aposentados e pensionistas que também estão em casa. Por quê? Se a CLT está dizendo que daqui para frente é indenizatório, quer dizer que antes é o quê, gente? Salarial. E aí, um aposentado dos Correios, em meados de 2017, já deu entrada nessa ação, pedindo para ser reconhecido que, de 1994, e por que 94? Porque 94 é o nosso plano real.
Antes era outro, cruzeiro, cruzado. Então, tudo no direito é de 94 para frente. Então, esse aposentado do Rio Grande do Sul, começou lá, ele solicitou, né, ele pediu para a Justiça que fosse reconhecido que, de 94 a 2017, o ticket vale auxílio alimentação, seja ele pago em pecúnia, seja ele o papelzinho, VA, VR, e também a cesta, ele tenha sido considerado como natureza salarial. E aí ele deu entrada nesse processo, e esse processo foi subindo o ordenamento, é como se fosse uma escadinha. Aí parou na primeira escadinha, porque esse processo é individual, tá? Cada um tem uma aposentadoria diferente. Cada um vai ser analisado individualmente, porque cada aposentadoria é um tipo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E vocês estão me vendo aqui, mas meu escritório tem mais de 70 pessoas e 6 contadores atrás para fazer esses cálculos, tá? Aqui está a doutora Jéssica, que ela vai também estar auxiliando nos atendimentos mensalmente. Mas voltando lá para a ação. Aí, ganhou no primeiro grau esse processo. E aí ele subiu para a turma que uniformiza o entendimento, que é a TNU, a famosa TNU. E a TNU saiu o tema, chamado tema 244, que diz exatamente assim: o ticket, o vale, o auxílio alimentação, estando ou não trabalhador inscrito no PAT, ele tem a natureza salarial. De modo que, se tem natureza salarial, ele vai incorporar nos salários de aposentadoria, e aumentando o salário, aumenta a contribuição. Só que eu já acompanhava desde 2017 esse processo, e essa da TNU saiu em 2019, mas isso ainda não era sólido o suficiente para a gente estar fazendo uma campanha e já estar dando entrada. Aí isso foi para outra escadinha, que a gente tem 2 tribunais superiores, STF, que é Brasília, como a gente conhece, e o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O primeiro que parou, obviamente, no segundo, né, na escadinha, foi no STJ. E em 2021, quando efetivamente começamos a trabalhar com esse processo, porque agora a gente tem o STJ do nosso lado. Em 2021, o STJ, são 2 turmas lá, 2 relatorias. As 2 seguiram o tema 244. Ou seja, o último voto, que foi do ministro relator Herman Benjamin, disse exatamente assim: olha, o ticket, o vale, o auxílio alimentação, ele vai incorporar de 94 a 2017, certo? Estando ou não o trabalhador, ele repetiu. Ou seja, as 2 turmas que a gente tem no STJ, as 2 turmas mantiveram o entendimento da turma. Até aí, perfeito. Aí a gente já estava explodindo de alegria lá. E esse processo subiu novamente. Ele foi parar no nosso famoso STF, que tem os nossos queridos ministros lá. E aí, o que é que acontece no STF, que é Brasília? Como a gente popularmente diz, né? Chegaram e falaram assim: olha, isso não é da minha natureza, porque não tem natureza de Constituição. A gente está falando aqui de CLT. Então, aqui esse tribunal não versa sobre isso, ou seja, não é nosso tema. O que vale é o quê? O STJ. Então, as 2 turmas do STJ mantêm esse entendimento desde 2021. E tem 3 semanas que o INSS, o bonitinho, né? Porque eu ajuizo esse processo, eu já perdi a conta de quantos processos eu tenho referente ao ticket vale auxílio alimentação. Mas o INSS ainda tenta jogar o recurso extraordinário para o STF. E aí eu tenho a honra de falar que um dos primeiros recursos desse processo, que bateu lá no STF e já foi chutado, assim, vamos usar essa palavra, inclusive pelo ministro Barroso, disse assim: INSS, eu já me pronunciei sobre isso e eu já disse que isso aqui não tem natureza de Constituição. Então, você vai pagar até uma multa por estar jogando de novo aqui no STF uma matéria que não é de constitucional. Foi Barroso, foi no meu processo. Então, assim, esse foi um processo de 2022.
para vocês verem que eu realmente tenho uma experiência nesse processo. Outra coisa não, mas esse processo e a parte previdenciária é a minha vida. Então, como é que estamos atualmente? STF rejeita o recurso do INSS. Não tem mais o que eles fazerem. Se você não estiver no teto, que vamos analisar, e estiver no prazo, e todos vocês recebem ticket vale auxílio alimentação, ou seja, se tiver todas essas características, é viável. O nosso problema, que a gente tem aqui já um companheiro, não somente ele, temos outros companheiros que já ganharam. O primeiro foi Maurício, é uma satisfação enorme falar que Maurício foi o primeiro. Isso com o processo transitado em julgado já. O nosso problema é a empresa de vocês. E aí é muito triste isso, porque Chicão, junto comigo, a gente fez ofício, a gente convidou, eu não sei se eu posso falar nomes aqui, Rafael, do RH, tem outro, Alessandro, Fernando, Rafael e Fernando, estavam presentes, disseram que iam conseguir as fichas, o meu amigo aqui está com o processo já em cálculo, porém, eles não dão as fichas financeiras, nem os contra-cheques, nem os olerites. Isso é maldade. Isso é crueldade. E outras pessoas também estão com o processo em trâmite, mas está parado, está arquivado esperando esse documento. E isso já foi, assim, a gente já cansou de pedir para a empresa. Eu mandei e-mail, certo? Eu pedi para alguns clientes fazerem o próprio requerimento. Chicão, foram várias tratativas, e eles falaram, não, vamos entregar. Eu mandei até como é o que precisa. Não é uma coisa difícil, minha gente. É o contra-cheque e olerite de vocês. É o que vocês ganharam e que vocês ganham. Isso é uma coisa que eles têm na base de dados. Só a título de curiosidade. E aí eu vou colocar uma dúvida, um questionamento aí na cabeça de vocês. Os Correios, que eu sou advogada aqui do sindicato, de mais sindicatos dos Correios, com 5 dias, menos, eles mandam, de 94 a 2017, e ainda mandam um relatório já com valor nominal. Por que a empresa não entrega esse documento, que é um de direito de vocês? Vocês têm direito a saber quanto vocês ganharam, quais eram as rúbricas. E o sindicato já oficiou, para vocês entenderem que isso não é uma questão de ausência da nossa tentativa. Só que a gente agora vai ter que tentar de um modo diferente, porque a gente tentou de todas as formas consensuais possíveis, através de ofício por Chicão do sindicato, através de conversa com o Rafael, com o Fernando, do RH, várias conversas, certo? Através de eu mandei e-mail, porque eu tenho a representação, eu tenho a procuração, então eu posso mandar o e-mail por vocês, solicitando. E mesmo assim, não tivemos nem resposta, nem retorno, eles não responderam nem ofício, não responderam nada, nem um e-mail, nem para dizer, olha, não vou te dar. Então, isso é uma questão, um problema aí da empresa. Então, assim, é uma omissão. Meu amigo aqui está com processo no cálculo, mas não tem cálculo porque vai aumentar a aposentadoria dele, travou o processo, parou, porque a empresa não quis entregar o documento. Mas, assim, nem tudo está perdido. No direito, existem algumas coisas que a gente pode fazer quando uma empresa se nega a fornecer dados que vocês deveriam conseguir facilmente. Exemplo, exibição de documentos e o mandado de segurança. Então, eu estou aqui para informar que eu estou entrando, na verdade, o sindicato, estamos entrando, vamos entrar coletivamente com a ação de exibição de documentos e individualmente com a exibição para solicitar as fichas financeiras, para vocês estarem com o processo voltando a caminhar. Porque aqui vou fazer só uma pausa. A Sabesp está na mesma situação. O pessoal do Sintaema não entregam. E nem aqui, dos eletricitários de São Paulo. Aqui, vou usar as palavras de Chicão. A maldita privatização. Os Correios, gente, no Brasil inteiro. Aqui mesmo já tem mais de 300 processos em cálculo. E eu queria muito dizer para vocês que meu amigo aqui, que já tem 1 ano já que o processo transitou em julgado, já ganhou, mas não tem cálculo porque a empresa não manda o documento. Mas agora a briga vai ser de cachorro grande, como a gente fala lá em Pernambuco.
vamos entrar com uma ação coletiva contra a empresa para conseguir as fichas financeiras, que era algo que vocês poderiam pedir e receber na hora. No começo, eles até mandaram, viu, para umas 2, 3 pessoas. Aí, depois que eles viram, apesar de ser um processo contra o INSS, gente, não faz sentido. Não é contra a empresa. Em nenhum momento a empresa está no polo passivo. Ou seja, não faz sentido não entregar esse documento. Vocês entendem? A gente não vai pôr a empresa na justiça. Não vai. Entendeu? Eu não sei, amigo, a palavra certa para utilizar, mas eu vejo isso como uma maldade, como uma inércia, uma vontade de não ajudar o próximo. Porém, agora as armas... Por favor, Chicão, fale o que eu quero falar. É só para apimentar um pouco a conversa aqui. Essa questão do INSS, doutora, só falando ali, caiu minha ficha. Nós estamos entrando eu acabei de mandar para todas as empresas notificação extrajudicial de fraude na arrecadação de tributo. Tá? De tributo. Mandei para todas. Mandei para as empreiteiras e mandei para as concessionárias de energia. Dizendo o seguinte, aí eu acho que é por isso que eles não querem mexer com o INSS, porque eles devem muito para o INSS, eles sabem que fazem muita sacanagem com o INSS, o sistema. Não estou falando que é a Enel, a Sabesp, não, o sistema. As empresas terceirizadas colocam KNAI errado para pagar menos FAP e SAT para o INSS, onerando a Previdência Social do país. Inclusive, amanhã eu vou estar com o ministro Marinho entregando esse mesmo ofício que eu entreguei para as empresas para ele. Amanhã, eu estou lá em Brasília amanhã, entregando na mão do Marinho isso, e graças ao bom Deus, parece que é uma coisa. O Miguel me indicou, ainda não saiu minha indicação, para o Conselho Nacional de Previdência Social. Eu vou entregar esse troço na mão do Valnei também, que é o novo ministro, uma queixa referente à fraude tributária dessas empresas que estão operando o sistema, colocando o KNAI errado na sua razão social, para pagar menos FAP e SAT na Previdência Social. Gente, o que é isso? Uma empresa do setor de energia, que é o nosso setor, ela tem que, no recolhimento dela, pagar 3% por causa do nível de risco da folha de pagamento, 3%. Se ela tiver muito acidente, tiver muita queixa de não entrega de equipamento em hora, esse tipo de situação, ela pode dobrar o custo para 6% da folha, uma empresa. E se ela for uma empresa boa, que faz tudo direitinho, ela pode ter uma redução de 50%, ou seja, de 3 ela pode pagar 1,5, ou de 3 ela pode pagar 6 se ela for ruim. Aí os caras vão lá e colocam que é comércio. Essas empresas terceirizadas que prestam serviço para a Enel, para a Electro, para a CPFL, sabe? Essas empresas, para não esquecer de nenhuma distribuidora, para a EDP. Aí eles vão lá e colocam, é uma fraude tributária isso daí. E a gente está denunciando. E aí eu acho, doutor, aqui, eu acho, mas quero dar essa pimentada, que as empresas sabem dessa sacanagem e não querem entregar os documentos, porque vai onerar o INSS, e o INSS vai pôr a lupa em cima das coisas erradas que tem dentro das empresas. Então fica aqui o recado. Não adianta deixar de entregar as coisas para os aposentados, porque nós vamos denunciar assim mesmo. Tá bom? É importante colocar, vou falar igual aqui, fazer igual os cachorrinhos, mijar nos cantos, para falar, esse território aqui é nosso. Ninguém vai roubar os nossos aposentados, nossos trabalhadores, e vai sair impune, não. Tá? Estou só colocando aqui para não... para colocar os pingos nos is. É exatamente isso que o Chicão falou. É porque eu não quis ser tão realista, porque, assim, é um esquema mesmo, minha gente. E quem são os lesados são vocês, aposentados e aposentadas e pensionistas. E eu vou chegar nisso um pouquinho mais no final. O último tópico é sobre a fraude, mas dessa revisional, estamos ganhando. Não temos cálculo ainda, porque não temos ainda as fichas. Porém, acabou agora a conversa com a empresa de tentar fazer uma coisa consensual. Agora vai ser por mandado de segurança, tá? Todos já estão feitos. E vamos pedir uma ação coletiva de exibição de documentos com dano moral, feita pelo sindicato. Já está pronto. Ou seja, aguardem os próximos capítulos, que a gente vai conseguir essa documentação. Porque, entenda, se a advogada pede o documento, se o sindicato pede o documento,
Se o cliente pede o documento e a empresa não entrega, não é Jesus Cristo que vai entregar, é a empresa. Então, a gente vai pedir a inversão do ônus da prova e eles vão ser obrigados a entregar essa documentação. Então, vou pedir com liminar. Todos com liminar. E ainda vou pedir um dano moral, mas o dano moral não é certo. Mas se dá o documento, já está ótimo, porque a gente continua e consegue executar os processos do ticket. Doutora, eu ainda não dei entrada no ticket. Posso dar entrada? Pode. Vou passar aqui os documentos que a gente vai precisar. A gente vai publicar uma cartilha com todos os documentos. Aqui o jurídico, a gente vai publicar uma cartilha com os documentos necessários. Vai ter o meu número, meu e-mail, já avisando para vocês, e principalmente você que está em casa e vai querer tentar entrar em contato comigo. Essa semana eu tive reunião ontem no Sintaema, hoje aqui nos Eletricitários, e amanhã eu tenho nos Correios. E é muita gente. Porém, a gente vai estar dando auxílio até a próxima semana para todos vocês. E estou deixando o meu e-mail, e se você for um aposentado de junho de 2015, coloca a palavra urgente. Quem não for, não coloca essa palavra. Porque quem for de junho de 2015 tem que ser realmente uma urgência. Então, eu vou dar prioridade para vocês, apesar de estar nessa correria louca. Então, eu sei que a linha vai estar um pouco congestionada, vai ser muita gente ligando, mas não se preocupem. A gente vai conseguir, daqui para a próxima semana, atender a todos e tirar a dúvida de todos. Temos uma equipe muito grande lá no escritório, de mais de 70 pessoas. A questão é que, realmente, é uma linha e fica todo mundo ligando, é um e-mail, então a gente tem que ver cada caso. Mas estaremos fazendo isso para vocês aqui presencial, na quarta-feira, na subsede, que a gente vai divulgar, através de um boletinzinho, as datas aqui. A gente vai ter 2 atendimentos em 2 subsedes diferentes, e aí vai ser publicado para quem quiser ir presencialmente também. E também, quem quiser marcar uma videoconferência, porque mora longe, estou à disposição, vamos fazer uma agenda. E o pessoal daqui já pode sair hoje mesmo com todas as informações. Eu vou pegar a ata e por ordem de chegada. E, obviamente, a gente tem algumas mulheres maravilhosas aqui, eu vou dar prioridade para elas. Pedir a licença, né? Eu sempre puxo, para o nosso lado das mulheres maravilhosas. Então, ticket, vale, auxílio alimentação, como é que está? Estamos ganhando. Só não está executando por conta da empresa. Mas acabou a amizade. Desculpa falar isso, Chicão, acabou a amizade. Agora eu vou usar a artilharia pesada. Então, vai ser feito um mandado de segurança, já foram feitos, e uma ação de dano moral contra a empresa para conseguir uma mera ficha financeira, minha gente. Vocês não têm noção que isso aqui eles têm, a base de dados de todos vocês. É só enviar. Eles não querem justamente por toda essa questão, sabe? Tem mais coisa por baixo dos panos que a gente imagina. Os Correios, vocês têm noção de que os Correios mandam... Eu peço, eles dão prazo em 5 dias, eles respondem no outro dia, o RH. Manda ficha, manda relatório, manda ficha cadastral. E a empresa nem sequer responde a de vocês. Então, agora a forma vai ser diferente de pedir. Então, você aí de casa que não deu entrada, vamos dar entrada. Está um aposentado, aposentada, pensionista há menos de 10 anos, entre em contato conosco, estaremos dando retorno. Vocês aqui que já deram entrada, a gente vai estar analisando e vendo o que é que a gente pode fazer para adiantar o mandado de segurança. Tá? E quem ainda não deu entrada aqui também, a gente já vai estar repassando as informações. Então, sobre o ticket, primeira revisional, acho que todo mundo já entendeu. Estamos ganhando, temos aqui já um vencedor, só não tem ainda execução por conta da empresa, mas vamos conseguir executar. E uma vez que você ganha um processo, independente do tempo que saia a ficha financeira, vai executar. Se mudar o entendimento, não tem problema. Processo transitou em julgado, quer dizer causa ganha. Então, não volta atrás. Meu amigo ali não vai perder mais o processo. A gente está utilizando esse microfone para dúvidas, né? Nós que já demos entrada, passamos a procuração para a doutora no passado, vai ter que renovar? Exatamente. A procuração, toda a documentação, é importante vocês saberem. Procuração tem validade de 6 meses.
Por que isso? É uma proteção para vocês. Imagina eu pegar uma procuração do meu amigo aqui e não tivesse tempo máximo. Eu poderia utilizar essa procuração para o resto da vida dele. Então, os juízes entendem que a procuração tem 6 meses. Então, todo mundo tem que atualizar, todo ano, a documentação. Não somente a procuração, mas o comprovante de residência também, porque o juiz quer saber se você mora no mesmo local. Então, quem já deu entrada no processo e que está assistindo aí em casa, vai ter que atualizar a procuração por conta do mandado de segurança e o comprovante de residência. Então, já manda para o meu e-mail. Não tenho a procuração, doutora, não se preocupe, já vamos deixar aqui tudo no sindicato separado. A gente tem um tutorial, passo a passo, de como pegar cada documento. Então, não se preocupe que vocês vão ser bem instruídos quanto a isso. Tá bom? Então, procuração vale com 6 meses. Quando for receber, eu vou pedir de novo. Porque vou pedir a conta e tudo mais. Uma coisa que eu vou falar também é golpe. Pelo amor de Deus, gente. Se alguém aparecer com a minha foto, ou com a foto de Chicão, ou com a foto de um escritório, ou com a foto pedindo dinheiro, não sou eu. Nunca vou pedir dinheiro para vocês. O que eu vou pedir, no máximo, é que você compareça ao sindicato para informar dados bancários, se o juiz pedir, porque às vezes o juiz nem pede, ele já deposita no próprio CPF. Ou seja, se aparecer uma foto minha, eu só tenho um número, que é o número que vocês já têm, que é o DDD 81997610733. Depois a gente vai colocar aqui no card, no boletim, e só tem um e-mail, Mariana Lemos, Advocacia. Então, se alguém aparecer de qualquer outro número, não sou eu. E se por um acaso alguém clonar meu telefone, o que é praticamente impossível, e pedir dinheiro, também não sou eu, tá, gente? O que é que eles fazem? Dizem, eles têm conhecimento, através desse vazamento de dados aí que teve do INSS, eles sabem o número do seu processo, sabem o nome da sua mãe, do seu filho, do seu papagaio, se você tem bicho de estimação, sabem seu signo. Fazem um alvará fake, uma mentira, dizem que você vai ganhar 120 mil, mas para você ganhar esse dinheiro, você tem que pagar o quê? Imposto. Aí eles dizem, passa aqui R$ 1.500 de imposto para poder liberar os 120 mil. Então, eu nunca vou pedir dinheiro. É importante aqui, porque eu já tive clientes que, infelizmente, no começo, caíram em golpes. Agora é mais difícil, porque a gente sempre está batendo na tecla. Então, minha única via é contato com o sindicato e com o número que vai aparecer na tela e com o número que vai ter e o e-mail no boletim, tá bom? Então, você de casa também fica atento a essa questão. Sim, o meu número, para que você está aí de casa, vai ficar na tela, mas eu vou falar aqui, e para quem está aqui presencial, eu vou passar. Mas o meu número é DDD 81, que eu sou pernambucana, 997610733. Esse é o único número, tá? E o e-mail é Mariana Lemos, Advocacia. A gente vai pôr aqui, depois embaixo, essas informações. Então, vocês anotem. É a única informação. E o único contato. E também vai ter aqui o contato do sindicato. Porque aqui o sindicato é o encontro da gente, certo? Então, vocês têm a proteção do sindicato. Agora, alguém tem dúvida de ticket? Por favor. Eu sou o Odair, não sei se a senhora lembra. Meu processo tem um tempo e esse mês eu consultei pelo INSS, ele deu como indeferido. Exatamente. E ele sempre vai dar. Antes de qualquer coisa, antes de eu dar entrada num processo judicial, eu sou obrigada a fazer um requerimento administrativo. E a única coisa que eu sei na minha vida é que eu sempre vou perder o requerimento administrativo. Por quê? O INSS nega tudo administrativamente. Eu faço porque o juiz solicita que antes que eu vá na via judicial, eu tenha a negativa. Seja a negativa tácita, quando eles não respondem depois de 45 dias, ou a expressa, no seu caso, que foi negando. Mas isso não quer dizer que você perdeu, até porque eu só faço isso, eu nem olho mais, amigo. Eu pego o requerimento administrativo, eu faço, deu 45 dias, dou entrada na ação.
É somente isso. Então, não se preocupem. Vai aparecer o requerimento administrativo e vocês vão ter aí indeferidos, tá? Mas é porque é o primeiro caminho. Eu preciso seguir as etapas, eu preciso provar para o juiz que antes de ir na via judicial, que é a via realmente, né, mais complicada, eu fui na administrativa e eles me negaram. E tem 2 negativas, às vezes eles nem respondem. Então, é importante e eu tenho que fazer isso, porque senão vai travar seu processo. O juiz vai perguntar, e por que está vindo aqui no judiciário e não tentou administrativamente antes? Entendeu? Então, isso é padrão. Ninguém aqui administrativamente vai ganhar nada. Aqui é um processo judicial, matéria de direito. E nem audiência o processo do ticket tem. O senhor que ganhou, teve alguma audiência? Não teve, né? Pronto. Então, não tem audiência nesse processo, porque é matéria de direito. Então, por isso, seu requerimento administrativo foi indeferido. E vai ser, de todos. Porque o caminho não é administrativamente, é judicial. Queria eu que fosse administrativamente, seria muito mais fácil. Mas não, é um processo, e é um processo que demora, em média, 1 ano e meio, 2 anos. No caso de vocês, está demorando mais por conta das fichas, mas isso vai mudar devido à questão do mandado de segurança, da exibição de documentos. Quero ver se com todos vocês, processo um individual e um coletivo, eles não vão entregar esse documento. Pode perguntar. Só que o meu aparece como transitado e julgado, arquivado definitivamente. Exatamente. Ele fica parado até a gente conseguir o documento. Ele vai ficar arquivado. Transitado e julgado. É porque a gente reativa. O que é que acontece? A gente dá a entrada, o juiz pediu a ficha, a gente mostrou, tentou inverter o ônus da prova, aí ele extingue sem resolução do mérito, mas já interrompeu a prescrição, a decadência, no caso. Aí o que é que acontece? O processo morre ali. Quando eu conseguir suas fichas, eu vou fazer uma preliminar, alegando que eu já tinha sido ajuizado e que ele foi extinto sem resolução do mérito e pego o retroativo desde o primeiro ajuizamento. Entendeu? Entendi. O meu caso é meio específico, porque eu já mandei as fichas, enfim... Mas eles querem a ficha mandada pela empresa. Depois a gente conversa Certo. com mais calma. Mas eu queria aproveitar o momento para reclamar do escritório. Pode falar. Eu infelizmente, quer dizer, desde outubro que eu estou tentando falar com o escritório, não consigo, de vocês, não consigo. Recebo... Então, por qual número? Pelo 81? Eu já vou te passar. É eu porque tenho o DDD todas... 11 a gente a gente perdeu. Não, eu tive resposta, algumas respostas evasivas, mas tive resposta. E agora em março, o escritório, vocês me responderam novamente, mas desde outubro de 2024, eu estou ouvindo, e eu tenho dados disso daí, de que vai ser entrado com mandato de segurança. A minha reclamação é a seguinte... E já estamos com todos os números aqui dos mandados, tá? A gente tem, então... Eu pedi isso daí em outubro, até agora não vi isso daí. Porque eu não dei entrada em outubro, eu dei entrada em janeiro. Outubro, Pedi em março de novo. A gente estava aguardando o período de outubro, a gente estava aguardando o período do ofício. A gente oficiou a empresa e eu mandei mensagem por cada um de vocês, solicitando pelo e-mail. Você vai ter um e-mail pessoal. Eu peguei sua procuração e eu mesma protocolei um requerimento. Porque para fazer um mandado de segurança, eu preciso de 3 negativas. Então, eu tive que fazer isso, e isso tem um tempo. E aí foi o tempo que a gente começou agora, realmente, em fevereiro, depois do carnaval, na verdade. Então, já todos os mandados de segurança estão protocolados. O que vamos protocolar agora é a ação de indenização referente aos danos morais sobre isso, coletivo, que aí já é outra coisa. E aí você vai também ter esse número do processo e vai entrar todos. Porque, efetivamente, o que acontece? Precisamos de todas as negativas, porque senão o mandado de segurança não anda. E agora a gente conseguiu fazer essa tríade. Infelizmente, a gente teve que dar uma voltinha para a gente conseguir. Porque isso não acontece. O caso de vocês, a gente fala assim, que no direito é sui generis. Isso não acontece em nenhum outro estado, gente. É só com vocês e com a Sabesp, que está com esse problema das fichas, entendeu? E não é só ficha que a gente pede, é o relatório também do ticket Vale Auxílio Alimentação com os valores nominais. Eles não entregam.
Então, eu vou estar com o número dos mandados de segurança, todos já foram protocolados dos clientes antigos, e agora você vai ficar só no aguardo da ação coletiva de dano moral, que a gente vai pedir exibição de documentos. Mas não se preocupe, o seu processo ele foi ajuizado e ele já tem um requerimento e ele interrompeu ali, e quando eu reajuizar, ele volta da data do primeiro ajuizamento, entendeu? Eu vou fazer uma preliminar. Então, conseguindo essas fichas, o seu processo vai caminhar tranquilamente. E é o próximo passo. Entendi. Mas eu quero deixar bem claro que eu entendo que ganha, perde, recorre. Não, nesse caso não vai eu perder. Eu entendo como funciona uma reclamação, você já trabalha, qualquer tipo de reclamação. A minha reclamação aqui com o escritório é a falta de contato. Eu tive isso que a gente vai mudar. Em março agora eu tive que incomodar o Chicão e a gente tem um grupo de aposentados que eu perturbo o Flávio, viu o Flávio por aí? A gente briga, vou até cumprimentar ele. O que a gente vai fazer? A gente tem que criar um canal de comunicação só para ter resposta. Pode ser negativa, positiva, o que falta, o que não. Mas tem que ser efetivado um canal eficaz. Exatamente. Para não perturbar o presidente do sindicato com o Chicão, eu não consigo falar com a doutora. Foi o que eu estava falando com o Chicão logo no começo. A sua... Como é seu nome, meu amigo? Márcio. Márcio Natiello. Pronto, conheço muito o seu processo, porque foi o primeiro mandado de segurança que eu entrei. E vou te mandar a cópia. O que é que a gente estava falando com o Chicão? Bem... Como eu ando muito nacionalmente, às vezes eu não consigo fixar em um lugar. Tanto é que agora eu trouxe a responsável. Fala aí, Jéssica, no microfone. Se apresenta, Jéssica, por favor. Tem que ligar. Funcionando? Tudo bem, eu sou a doutora Jéssica, eu estou aqui para auxiliar a doutora Mariana. No final da palestra, a gente vai dar andamento processual a todas as pessoas que já têm processo. E a gente vai também dar as informações dos outros processos que tem também, o trabalhista e o do dano moral, e falar das documentações. Ela vai ser a responsável agora, o que é que a gente está fazendo. Mensalmente, a gente vai ter um plantão com a doutora Jéssica no sindicato, para facilitar esse caminho. E aí a gente fez isso justamente para evitar esses... Porque, às vezes, você me liga, eu estou aqui, por exemplo, numa reunião, meu celular já tem 30 chamadas, eu não consigo atender. Às vezes, não é má vontade, mas os processos, pode ter certeza que estão ok's. Mas a gente precisa de uma pessoa para até a gente ficar mais calmo, né? E eu acho super válido aqui o seu posicionamento. Então, até falei com o Chicão, e ele vai deixar em alguma das subsedes aqui um atendimento por mês feito por mim ou por doutora Jéssica. Por isso que eu quis apresentar a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, ela cuida de outros também aqui de São Paulo, então vocês estão bem encaminhados, tá? Ela é aqui praticamente minha sócia. E, então, assim, ela está entrando agora no quadro de sociedade. É uma menina muito inteligente e que vai estar aqui mensalmente fazendo um plantão. E aí a gente vai fazer um plantão virtual para quem não quiser ir, que aí pode ser comigo. E quando eu não conseguir vir, a doutora Jéssica vai estar atendendo no sindicato para a gente concentrar essas dúvidas e ter um contato mais fácil. Agora que a gente, assim, porque teve uma transição, né, de local e tudo mais, agora a gente consegue instituir esse local, nas subsedes, esses atendimentos, para a gente estar aqui próximo e batalhando, né? Porque eu vou precisar de você vai cobrar junto comigo lá na empresa. Vamos cobrar para a gente conseguir essas revisionais. Doutora, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Flávio. Oi, Flávio. 2 dúvidas, tá? Claro. Já do pessoal aposentado. Quem ainda pode entrar? Qual que é o requisito? Porque eu acho que tem um tempo para entrar, né? Acho que é 10 anos. 10 anos da data da aposentadoria. Ou seja, não é da data que saiu da empresa, porque tem pessoas, por exemplo, que se aposentaram em 2010 e saiu da empresa em 2020. Infelizmente, não tem direito. Tá? Então, é da data da aposentadoria. Me aposentei ontem, posso dar entrada? Pode. Vou me aposentar amanhã, posso dar entrada? Pode. Só não vai ter um retroativo alto. Então, de junho de 2015 para frente. Segunda dúvida. Claro. Quem está ativo?
Perfeito. Porque, assim, a gente tem um plano de previdência, que você deu uma explicação que eu não conhecia muito bem, por isso que eu vim hoje na reunião para entender melhor. Porque em 2017 mudou a lei. A gente já tem essa natureza tanto no nosso fundo de previdência privado, quanto na contribuição do INSS. Quem não contribui ainda, vamos supor que não está no teto da contribuição do INSS, aumentaria essa reserva se entrasse com o processo? Exatamente. Esse processo daí poderia ser coletivo porque as pessoas estão ativas? Veja, cada processo, infelizmente, sobre aposentadoria tem que ser individual. Mesmo com a pessoa não estando aposentada? Porque Não. Olha, para quem não está aposentado, não surgiu o direito ainda. Então, no momento que ela se aposentar, por exemplo, se alguém estiver na ativa trabalhando ainda, não tem como, porque a gente não tem a carta de concessão para jogar do período de 94 a 2017. O que é que a gente pode entrar é para aposentado que continua trabalhando, que não muda em nada, porque é contra o INSS, e aposentado que já está em casa. Agora, para pessoas que ainda não se aposentaram, infelizmente, só vai surgir esse direito quando se aposentar, efetivamente. E aí, o que é que eu abro para você que está em casa, para você que ainda não se aposentou e para os seus colegas? Uma coisa muito importante hoje, que a gente chama planejamento previdenciário. Muita gente aqui, provavelmente, ou que está em casa, se aposentou da forma errada, com a Covid, em 2019, com medo da questão da aposentadoria, pegou um pedágio bem forte, um fator previdenciário. Muita gente se aposentou errado, porque não teve um planejamento previdenciário. E o que é que a gente faz no sindicato? A gente faz o seu planejamento gratuitamente. Então, para o pessoal da ativa, doutora Mariana, eu estou achando que daqui a 2 anos, 1 ano, eu posso me aposentar. Faça um planejamento previdenciário que a gente vai te dizer o melhor caminho, a melhor opção para você se aposentar. Mas, infelizmente, esse processo é para aposentado. Pode ser com 1 dia de aposentado, mas para aposentado. E quem não está aposentado, a gente faz o quê? Planejamento previdenciário. Gratuitamente, tá? E é muito fácil fazer o planejamento. E é importante. Você que ainda está trabalhando, não está aposentado, faça seu planejamento previdenciário. Uma vez que você se aposenta da maneira errada, não tem como mudar. Então, assim, faça seu planejamento previdenciário, principalmente porque vocês têm as especialidades, que multiplica por 1,4, às vezes vocês têm um período do exército, isso tem que estar lá também. E isso tudo muda a sua contribuição para o INSS e pode aumentar o quanto você ganha. Então, assim, eu acredito que as pessoas que eu estou falando aqui, meu trabalho com o INSS é só para os próximos 10 anos. Depois disso, a gente não vai falar mais, vai falar de previdência privada, né? Que é o futuro. Vocês ainda têm aí que o sistema é solidário e vão conseguir. Então, referente a isso, para pessoal que não está aposentado, ainda não, mas a gente faz o planejamento da Previdência gratuitamente. É só falar comigo, marcar uma data, mandar o CNIS e eu já faço toda a projeção. Olha, você vai se aposentar, a melhor aposentadoria é essa, nessa regra, aguarda 3 anos, aguarda 2 anos. Conhecimento é poder. E você tem que saber qual é o melhor momento para você se aposentar, até nisso. Então, planejamento previdenciário fazemos gratuitamente para o pessoal da ativa, tá bom? Inclusive, a gente analisa PPP, faz tudo. A empresa não quer entregar PPP, a gente vai atrás da empresa. A empresa entregou um PPP errado, a gente retifica o PPP. Então, tudo isso a gente faz, certo? Mais alguma dúvida sobre o ticket? Para ir para o segundo processo, que agora é mais rápido. O ticket que é o mais difícil, porque eu tinha que falar dessa inércia da empresa de entregar o documento. Pronto, vamos lá. Vamos falar de um processo mais tranquilo agora, que não tem o problema da empresa, que aí só depende de mim e de vocês terem ganhado algum processo trabalhista. Tá. O segundo processo, ele também é para quem não está no teto, e ele tem uma regra de exceção. Ele tem a decadência como ponto principal, que são os 10 anos, mas, devido à data do processo trabalhista, quem se aposentou em 2013,
2014, 2015, ainda tem uma chance. Ou seja, quem ganhou processo trabalhista de natureza salarial, ou seja, não é indenizatório, não é dano moral. Exemplo de processos trabalhistas de natureza salarial. Dano moral não é, desculpa. Hora extra, desvio de função, plano de cargos e salários, insalubridade, periculosidade. Quem ganhou o processo coletivo ou individual de natureza salarial, eu e meu amigo? Você ganhou qual? Trabalhista, pronto. Sente aí que você vai ter talvez mais uma revisão, porque revisões se somam. Pode ir ali. Fala ali, porque vão te escutar e te ver de casa também. Prazer, João Batista. Certo. Estava errada a minha aposentadoria. Arrumei uma advogada, ela entrou com processo, aí entrou com revisão. Quando foi em 2018, começou a pagar a minha aposentadoria normal. Vou ter que dar uma olhada nesse processo para entender como Só é que minha aposentadoria agora já caiu R$ 1.000 e pouco. Está caindo por conta dos aumentos do governo aí, tá? E outro dia eu liguei para a advogada, ela não era ela que estava lá. Outra moça, outra advogada, falou assim que eu não tenho mais direito à revisão de 10 em 10 anos. Eu fiquei preocupado, por isso que eu vim hoje aqui. Vamos fazer o seguinte. Na verdade, a sua questão não é questão mais de decadência. Eu preciso do número do processo que o senhor ganhou em 2018, porque isso interrompe. Quero entender como foi lá formulado os pedidos, ver o que o senhor ganhou e entender por que está diminuindo. Então, você vai... Aqui é uma outra questão. Vou ter que ter esse número desse seu processo, entendeu? Não cabe ticket mais para o senhor, porque já bateu os 10 anos, mas eu posso ver o seu processo e analisar. E a revisão de 10 anos continua? Então, eu vou ter que ver se alguma coisa interrompeu a decadência, se ela fez requerimento, o que é que ela fez, entendeu? Tem uma noção nisso aí, tá? Mas eu só vou saber vendo o processo que ela fez, vendo quais foram os pedidos, para ver se eu consigo achar ali uma luz do fim do túnel, entendeu? Mas eu não vou desistir de você. Vamos analisar. Anota o número do processo que a gente verifica, tá bom? Perfeito, já já a gente anota, então. Então, voltando. Essa revisional é especificamente para quem ganhou o processo trabalhista. Qualquer um processo trabalhista de natureza salarial. Entenda, Mariana, o que é que processo trabalhista tem a ver com o INSS? Não sei se vocês já prestaram atenção. Quando você ganha um processo trabalhista, na fase de cálculo, você paga, não somente você, mas a empresa também, um valor para o INSS. Quem está no teto não paga. Mas quem está no teto não paga, mas quem não está, paga. Então, esse valor ele deveria ser feito de ofício, ou seja, me aposentei, o INSS já deveria ter jogado no período do cálculo, no período da aposentadoria. Agora me pergunta, o INSS faz? Faz não. Então, quem tem que fazer sou eu, os advogados. Então, o que é que a gente vai fazer? Analisar que todo mundo que ganhou um processo trabalhista, seja ele individual ou coletivo, quem é que vai fazer essa análise? É mais fácil, porque aqui eu não dependo em nada da empresa. Quem faz essa análise sou eu. Então, eu vou verificar quanto foi sua contribuição para o INSS, se teve de contribuição, e quanto foi da empresa e a sua. Então, desse modo, a gente consegue também revisar a aposentadoria. Doutora, eu posso ter a ação do ticket mais a revisão do processo trabalhista? Pode. Quanto mais revisões, melhor. A ideia é a gente chegar no máximo possível, que é 8.147, que é o teto do INSS. Então, quem ganhou o processo trabalhista vai me sinalizar, seja ele coletivo ou não, para a gente estar aqui indo na vara, e aí não depende mais da empresa. Então, graças a Deus, esse é um processo que ele tramita de maneira diferente. Então, eu só vou precisar que você me comunique, olha, ganhei hora de desvio de função, periculosidade, reintegração, para a gente analisar, certo? E lembrando, mais uma vez, por mais que eu analise o processo trabalhista, eu não mexo nele, tá? Eu só vejo as guias que você pagou para o INSS.
E por mais que eu abra o processo trabalhista, é um processo contra o INSS, não é contra a empresa. Eu pego o que você pagou para o INSS, lá no seu processo trabalhista, que eles já deveriam ter colocado quando você se aposentou, e peço para revisar. Então, aqui, mais uma vez, por mais que eu abra um processo trabalhista, não tem nada a ver com a empresa. Então, quem saiu em PDV, PDI, PDA, todo tipo de PDV, não tem problema. Por quê? Mesmo olhando o processo trabalhista, eu não mexo nele, eu só analiso o que você contribuiu a título, tá, de INSS, o recolhimento. Então, eu vou ter que analisar o seu recolhimento, que o que vale é o seu, não da empresa. Então, a gente precisa abrir o processo. E esse processo, ele é um RESP, ou seja, supremo, fácil, batido. E pegando o processo, a gente já dá o cálculo e já dá o valor certo, porque é muito rápido esse. Então, esse aqui não tem empresa nenhuma para atrapalhar a gente, certo? Alguém tem uma pergunta desse processo? Então, quem ganhou o processo trabalhista? Ah, doutora, eu não lembro do número do meu processo. Não se preocupa que a gente vai dar um jeito de achar. Ah, doutora, eu ganhei um coletivo. Não se preocupa que a gente tem o nosso jurídico aqui com todos os números dos coletivos. A gente só vai identificar qual você fez parte, certo? Então, isso é mais uma revisão. São as 2 revisões cabíveis no momento. Não existe nenhuma outra revisional, tá? Então, as últimas 2 revisões são essas. Não existe mais. Revisão da vida toda está em vistas, então não conta, está improcedente até o momento. As 2 revisões que a gente pode aumentar a aposentadoria são essas. Revisões com base na incorporação do ticket e revisão com base na reclamação trabalhista. Ok, pessoal? Pronto. Agora eu vou para um tópico, que é a fraude do INSS, que Chicão já falou tão bem aqui, e eu vou falar mais uma vez. Engraçado é que eu já trabalho com essa questão dos descontos indevidos e consignados antes mesmo de explodir. Por quê? Eu abro sempre o histórico de crédito de vocês. Vocês sabem o que é o histórico de crédito de vocês do INSS? Vocês já abriram? Quem não abriu, vai abrir. E olhar os últimos 5 anos. O que é que acontece? Teve agora que todo mundo sabe, devido ao escândalo em rede nacional. Mas isso acontece desde 2019, desde 2018. Só que isso foi tomando uma proporção maior. E eu vou explicar o porquê, como é que é. A gente tem nossas associações, as verdadeiras, que têm um desconto e é correto, mas eles saíram criando CNPJs fantasmas. Então, às vezes, você tem lá um desconto, lá no seu INSS, de um sindicato do Paraná e você é de São Paulo. Ou de Brasília. Ou uma associação que você nem sabe qual é, nunca ouviu. Ou alguma coisa de saúde que eles colocam. E isso passava despercebido. Por quê? É R$40, R$70, e vocês não olhavam o histórico de crédito. Então, qual é a tarefinha de casa para todo mundo, inclusive você que está assistindo em casa? Abrir o histórico de crédito no meu INSS, os últimos 5 anos, e enviar para a gente analisar para ver se teve desconto. O que é que acontece? O INSS ele está pagando o desconto. Ele está analisando, está puxando. Só que está pagando da maneira errada. Porque, veja, se eles descontaram, isso é uma fraude, foi algum servidor do próprio INSS que colocou lá no contra-cheque bem lindo de vocês, como se vocês tivessem assinado e aceitado isso. Então, isso não é normal, gente. São as pessoas que são responsáveis por cuidar de todo o pagamento das folhas da aposentadoria. Então, isso aqui é um crime. E, segundo a lei, quando existe algo debitado da nossa conta sem a nossa anuência, você não recebe só o pagamento como o INSS quer fazer, que é pagar o que foi retirado. Você recebe em dobro. Se chama repetição de indébito. Se é descontado algo que eu não aceitei, eu recebo em dobro. E, ainda mais, nesse sentido, que é o INSS que deveria nos proteger, então a gente vai pedir um dano moral. Tá?
Mas aí eu vou fazer um adendo dessa ação. Como isso é algo... Gente, isso afetou até quem recebe um salário mínimo do INSS. Para vocês terem a noção do absurdo que é. A pessoa já recebeu um salário mínimo no INSS e ter um monte de desconto. Então, como isso é uma questão nacional e valores que ultrapassam bilhões, talvez esses processos de dano moral eles sejam suspensos. Mas o meu trabalho aqui é dar entrada nesses processos gratuitamente para vocês. Eu não quero deixar um centavo para o INSS. Eu quero conseguir o valor que você pagou em dobro. Ah, doutora, mas eles já me pagaram o valor. Mas tem que ser em dobro, com juros e correção, então fazer a diferença. E quero um dano moral. A gente sempre pede 10 mil, mas os juízes geralmente dão entre 3 a 7. Depende muito. E isso é de forma gratuita também, feita pelo sindicato. Eu só ganho no êxito, tá? Da mesma forma que ocorreu a fraude dos descontos indevidos, tem a fraude do consignado, que aí já é uma questão mais complexa, que vamos ter que analisar aqui os consignados e entender como é que funciona, o que é que aconteceu. Teve gente que teve na sua folha implantado consignado que não aceitou. Então, eu preciso que a tarefinha de vocês de casa hoje é abrir os últimos 5 anos do histórico de crédito. Doutora, eu estou com dificuldade para fazer isso. Pegar o extrato. Não se preocupa, manda uma mensagem. Essa semana vai estar conturbado, mas estaremos quarta-feira fazendo um plantão, tá? Presencial. E podemos fazer também um plantão ou ligação. Então, daqui para lá eu respondo, certo? E aí a gente vai estar mandando para vocês como o passo a passo de ver o histórico de crédito. Então, analisem. Quem teve aqui desconto indevido? Pronto, todos vocês cabem dano moral. Agora, estou batendo na tecla aqui. Diferentemente dos outros 2 processos que estão pacificados até então, esse processo ele tem um risco de ser suspenso. Mas eu acho que a gente tem que ir atrás de cada centavo que a gente puder. Concorda, meu amigo? Por que tem um risco de ser suspenso? Porque foram milhões de pessoas afetadas. Então, pode ser que eles travem isso. Mas, até lá, a gente já deu entrada, já fez o que foi possível, né? Com celeridade. A questão de consignado é verificar também. Quem tem consignado tem que olhar os últimos 5 anos e entender o que foi feito. Se foi realmente aquele valor, quantas parcelas. Então, só você vai saber isso. Tendo algum erro, fala comigo, tá? E, para finalizar, eu tenho 2 recados aqui. Mais 2 processos. Primeiro, o PASEP. A situação do PASEP, fazemos aqui no escritório, em parceria com o sindicato, gratuitamente qualquer cálculo, tá? Porque tem advogado que cobra. Para fazer o PASEP, precisa da microfilmagem e o extrato analítico, que vai sair na cartilinha de processos. Mas eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Como eu trabalho a nível nacional, PASEP, inclusive no meu estado, está sobrestado. Mas eu acho que a gente tem que ter essa documentação, porque vai que o Supremo está lá para ser julgado no Supremo, vai que ele entenda que é procedente. Aí você já sabe se você tem direito ou não, porque a gente faz o cálculo. Porém, não estamos ajuizando no momento PASEP. Se for ajuizar PASEP, minha gente, é ajuizar para perder. E pagar sucumbência, tá? E como eu assumo tudo no processo, custas, cálculo, sucumbência, eu não entro para perder. Porém, eu faço o cálculo. Então, o que é que a gente faz? Faz o cálculo, analisa a viabilidade e aguardar o STF se posicionar. Não adianta a gente ajuizar uma ação para perder, porque como não tem nenhum tema, certo? Não tem, o Supremo não se posicionou ainda, está discutindo ainda a AFAPAG, a questão do consumidor, não é interessante para a gente, porque senão tem sucumbência. Vocês já estão na fase que paga a sucumbência por conta do INSS, pelo valor, é mais do que dos salários. Então, paga a sucumbência e PASEP são valores milionários. Então, o que é que a gente faz? Fazemos o cálculo gratuitamente, diferentemente de vários advogados que cobram pelo cálculo, mas a gente segura, tá?
A gente não dá entrada para a gente não perder e não pagar sucumbência. E ficamos monitorando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. No meu estado já está suspenso. Agora vai começar a suspender provavelmente todos os outros. Então, esse processo vai ser como o FGTS, vai dar uma travada por um bom tempo. O extrato analítico e a microfilmagem do PASEP. Você pega em qualquer agência do Banco do Brasil. Eu vou soltar os documentos necessários de cada ação, certo? A gente vai fazer uma cartilha, na verdade já tem a cartilha feita, com todas as ações possíveis e imagináveis que eu falei aqui, e os documentos necessários. Mas a do Banco do Brasil, essa questão do PASEP, mais uma vez eu volto. Diferente das revisionais, PASEP não está num cenário bom. Não vamos ajuizar, mas vamos fazer seu cálculo de graça, para ver se você tem direito, e se mudar o entendimento do Supremo, a gente dá entrada. Ninguém vai entrar aqui para perder. Certo? Ninguém vai entrar. Não, PASEP não tem isso. É da data do conhecimento. Então, assim, pode ficar tranquilo. Todo mundo pode puxar. PASEP é para os admitidos antes de agosto de 88. Seja seletista, servidor público, exército, cai para todo mundo. Por isso que é um processo que eu não acredito, minha opinião pessoal. Se FGTS, eles modularam o efeito, PASEP também. Porém, como advogada de vocês, eu não vou dizer, não vá pegar seu documento, não. Porque vai que tem alguma alma caridosa, bata um santo no ministro, alguma coisa assim, até uma pressão, eles dão a favor. Aí você perdeu de fazer seu cálculo, você perdeu o seu tempo de dar entrada. Então, eu faço o cálculo, não cobro, certo? Mas não há juízo. A gente só vai ajuizar quando o Supremo der o aval. E aí vai ficar na lista de monitoramento da gente. Então, você já vai saber, tenho direito ao PASEP, valor X. Mas, no momento, o cenário não está bom, gente. E outra coisa, os advogados, vocês devem saber, os advogados eles cobram pelo cálculo, porque eles sabem que provavelmente não vai ter futuro no processo. Então, eles cobram meio salário mínimo, um salário mínimo. Eu não cobro nada. Aqui é uma parceria com o sindicato, que o sindicato ele arca com tudo, tá? Então, aqui a gente não cobra absolutamente nada. Por isso que eu estou falando, se alguém pedir dinheiro no salário de vocês, não sou eu, nem é Chicão, nem é o sindicato, porque eu não peço isso. Eu só ganho, tá? Quando você ganhar. Por exemplo, meu amigo aqui vai entrar o processo dele em cálculo já, quando conseguir as fichas. Como ele é filiado, ele vai pagar apenas 20% do retroativo. Ou seja, eu não cobro do aumento, e para quem é filiado é 20%, tá? Para quem não é filiado é 30%. A gente tem toda essa gama de ações. Então, quem quiser se filiar, temos aqui e pode entrar em contato com o sindicato. Porém, estamos ajuizando para filiados e não filiados, porque, como o Chicão disse, é o papel da gente estar ajuizando. Mas tem esse diferencial, né, realmente para prestigiar quem está pagando mensalmente e ajudando as associações, enfim. Então, 20% para filiado e 30% para não filiado. E ajuizamos para todos, tá? Inclusive, eu acho interessante falar que a gente ajuiza também para familiares. Chicão pediu para mim, Mariana, tem familiares, às vezes, de outra empresa, que também recebeu ticket, que ganhou processo, que teve desconto. Aí ele me pediu para a gente dar essa assessoria para vocês também. Então, a gente ajuiza para familiares, para colegas, amigos de vocês, para estar realmente ajudando e fazendo o que a gente pode. Então, PASEP, pegar microfilmagem, extrato analítico em qualquer agência do Banco do Brasil. Vai sair a cartilha agora, vamos publicar, tá? A cartilha com todos os documentos necessários. Então, não fique aí, você que está de casa, nem vocês que estão aqui sentados, não fiquem nervosos, que vai ter o tutorial, passo a passo, vamos estar aqui pegando o documento. E, para finalizar, vamos falar aqui de mais pessoas que já ganharam esse processo, que muita gente não sabe. E eu repito, parece que eu sou um robô nessa parte de falar de isenção de imposto de renda. Porque eu sempre digo, é um processo que eu não quero ajuizar para ninguém. Mas a gente tem que saber que existe uma lei que protege os aposentados, que tem um rol taxativo de inúmeras doenças.
Exemplo, cegueira de um olho. Dá direito à isenção de imposto de renda. Muita gente não sabe. Ah, doutora, eu tive câncer em 2000 e bolinha, me recuperei. Dá direito à isenção de imposto de renda. E muita gente não sabe. A priori, que é a dúvida de muita gente aqui, eu já vou cortar, porque minha família mesmo é hipertensa de um lado e diabética do outro. A priori, hipertensão e diabetes, por si só, não dá direito à isenção. Porém, temos aqui que analisar a extensão do que foi causado por essas doenças, tá? Então, é um rol taxativo, tá? Idade alta, aí ele só por si só, né? Aí ele vai, quando chegar na hora, ele para de descontar. O senhor está com quantos anos? Tem que dar uma olhadinha. Ainda está pagando? Depois eu vou dar uma olhadinha para ver o que a gente pode fazer. Mas, a priori, aquilo, doenças. Doença, eu já vou abrir para a pergunta. Doença é algo muito individual. Então, esse processo ele é segredo de justiça. Ninguém vai saber além de você. Só eu, que é advogada, e você. Então, você que está assistindo em casa, tem alguma doença, qualquer ela que seja, submeta para análise, não custa nada. Eu meio que viro médica nesse momento. Eu olho aquele CID, sabe? O CID do documento. Aí eu dou um pouco de médica, aí eu vou estudar. Graças a Deus eu tenho uma tia que é médica, que ela me ajuda. Mas tem um rol de mais de 30 doenças. Alzheimer, Parkinson, várias coisas, gente, várias. E é um direito de vocês, aposentado, que está dentro desse rol, que a gente vai publicar também na cartilha, para vocês ficarem atentos, tem direito à isenção. E a gente já conseguiu isenção aqui já de 2 pessoas. Já está começando já os cálculos, então é algo tranquilo. Inclusive, a perícia quem cobre sou eu também, tá? E junto com o sindicato. Então, vocês não pagam nada em nenhum processo. E na procuração, além do contrato que eu tenho com a FENATEMA e com os eletricitários, na própria procuração tem falando que eu assumo todas as custas. Então, tudo. Então, tudo é meu. Então, aí vocês primeiro precisam só confiar em mim, confiar no meu trabalho, acreditar que eu possa ir atrás disso. Eu preciso mais um voto de confiança e o resto quem vai atrás sou eu. Aí vou abrir agora para perguntas, para a gente finalizar os processos. AVC. Vamos olhar. Pronto, o nosso amigo perguntou. Pediram para perguntar aqui no microfone. AVC isquêmico, onde ocorre paralisação de parte do corpo. Qual é o CID? Vou pegar os laudos. Por isso que já me manda os laudos que eu já faço a análise. E também lembrando, se você foi curado, por exemplo, de um câncer, você você tem direito, porque parece o câncer, por mais que você não tenha o câncer, você ainda está suscetível mais fácil a ter outras doenças. E no caso da AVC, eu preciso entender qual foi o CID e ver no que eu posso encaixar. Então, eu preciso dos laudos médicos. Mandem os laudos médicos para mim, que eu analiso, gente. Eu vou ser a advogada médica de vocês. Graças a Deus, os médicos, hoje em dia, estão melhorando a letra e estão colocando o CID bonitinho, porque, senão, seria um SOS. Mas, a priori, só para fechar aqui. Isenção de imposto de renda por motivo de doença só para aposentado, tá? Aposentado e aposentada. Revisão, temos 2, a do ticket vale auxílio alimentação, a revisão com base no processo trabalhista, tá? E a questão dos consignados e a questão do desconto indevido referente a essa questão do INSS. E o PASEP, que não está favorável no momento, mas a gente faz o cálculo mesmo assim. Então, são esses processos que a gente vai trabalhar, mais uma vez falando. Vamos estar aqui atendendo todo mundo presencial e quarta-feira vamos ter plantão também nas 2 subsedes, vai ser divulgado. E você que está longe, está distante, está na ponta do estado, marca conosco uma parte virtual, que a gente vai estar te atendendo também, tá? E no mais é isso, eu vou chamar a Chicão para fazer as considerações finais. Queria agradecer a presença de todos vocês, muito importante. E avisem aos amigos de vocês, gente, é muito importante isso. Estamos obtendo vitórias concretas aqui, não somente esse meu amigo que está aqui, temos muito mais,
né? O que é importante a gente não perder, até porque a gente tem esses 10 anos. Imposto de renda. Tem uma pergunta? Isenção de imposto de renda por motivo de doença. Se você teve alguma doença que vai ser... Eu vou publicar uma cartilha, tem um rol taxativo de doenças que te dão direito à isenção. Tá bom? Vou passar para o Chicão, novamente agradecendo a todos vocês. Desculpa falar muito, mas eu sou pernambucana também, gente, dá uma desculpinha. E eu queria explicar direitinho para vocês entenderem, saírem daqui entendendo tudo o que eu vou fazer e estou fazendo por vocês. Tá bom? Obrigada. Doutora, obrigado pelos esclarecimentos. Então, pessoal, a doutora falou alguns pontos aqui que eu quero frisar. Vai ter um atendimento na quarta-feira, na subsede Penha e na subsede Sé. É isso? É isso, Abrão? Então, pronto, para não fugir. O Chikungunya, nosso videomaker aqui, vai estar colocando aqui na tela o endereço das duas subsedes. Tá? E o telefone para contato do nosso departamento jurídico é 3346-2751. Esse daí é qualquer outra dúvida que não previdenciária, questão trabalhista, qualquer dúvida, 3346-2751. O nosso pessoal vai direcionar para um dos escritórios. A doutora é uma das nossas parceiras, nós temos 9 escritórios de advocacia trabalhando com o nosso sindicato. E aí a gente vai direcionando conforme a especialidade de cada escritório, como a doutora já veio aqui expor a situação, que ela é especialista nessa área. A gente tem confiança total na doutora nessa área. Então, vocês podem confiar que, como ela disse aqui, só vai entrar na boa. Ela falou questão do PASEP aqui, por exemplo. Eu vou calcular, vou fazer a conta e vou te falar se ok ou não. O processo eu vou entrar a hora que tiver uma condição melhor para a gente entrar com o processo. Deixou claro. Eu acho que isso é importante. Não vamos ficar gastando tempo e dinheiro dos aposentados à toa. A questão de cálculo, a gente conversou bastante com a doutora, ela foi bastante, vamos colocar assim, receptiva quando a gente fez o contrato. Ela falou, não, Chicão, eu acho justo. Eu arco com isso porque eu quero entrar só quando eu tiver certeza que o nível, a possibilidade de ganho seja grande. Porque advogado não pode dar certeza. Isso daí não existe certeza absoluta. Mas a possibilidade fica maior quando você já tem mais decisões, mais apontamentos favoráveis na justiça, mais teses vencidas. Não é isso, doutora? Então, esse é o ponto. Então, ela vai na boa, né? A boa não quer dizer que você vai fazer o gol. É o melhor caminho para marcar o gol. Se o gol vai sair ou não, depende da decisão do juiz bater o martelo. Mas a gente está fazendo um trabalho muito bem feito, posso dizer isso para vocês. O sindicato está fazendo um esforço tremendo para trazer êxito para os trabalhadores no campo jurídico e político. Como eu falei anteriormente aqui, as denúncias que nós estamos fazendo é fundamental para garantir o direito do trabalhador e para preservar as nossas aposentadorias. A gente está fazendo um trabalho tremendo nesse sentido. Quero até falar aqui, tive uma reunião, o pessoal viu, até começou a falar, tive uma reunião muito boa com o companheiro de Campinas, com o Secato, esses dias atrás, falando sobre nossa previdência, eu não vou entrar nos detalhes, da nossa previdência privada. A gente tem preocupação da previdência privada. Eu vi que saiu uma pergunta aqui do Flávio referente à previdência privada, e eu vou dizer para vocês, nós vamos aprofundar nessas questões da previdência privada para ver se não dá para pegar, de repente, essa tese do INSS e jogar para dentro dos cálculos das nossas previdências privadas. Por que não? Por que não? Né, doutora? A gente senta e faz esse trabalho. Por que não? De repente, a gente descobre aí que as empresas nossas deveriam estar pagando um pouquinho mais para a aposentadoria privada dos nossos trabalhadores, não é isso, doutora? Então, gente, esse é o trabalho do sindicato e do nosso corpo jurídico no dia a dia, é buscar brechas. Recebi agora uma mensagem no celular, por causa da chamada, dizendo, Chicão, por quê? Eu aposentei, uma companheira da CPFL, aposentei em 2010. Por que só de 2015 para frente? Eu expliquei para ela, enquanto você estava falando aqui, ó, a doutora está aqui falando, como você não pode vir presencialmente, mas daqui a pouco nós vamos subir o vídeo e você vai perceber que tem a prescrição. Né? Então, lamentavelmente, tem limites, a gente não é dono da verdade. Tem gente que perde o direito. É uma judiação, mas tem uma coisa que eles falam que a justiça não socorre os que dormem, não é isso, doutor? Exatamente. E por mais que seja uma tese nova, que surgiu em 2017, que teoricamente, né, a pessoa que está na decadência não tinha como ter conhecimento do fato. Eu escrevi, inclusive, eles fazem isso para limitar. Eu escrevi, inclusive, isso para a companheira. A brecha, a doutora falou aqui, a brecha surgiu na mudança da legislação trabalhista.
Só que, lamentavelmente, a legislação define uma prescrição. Então, a brecha surgiu a partir de 17, mas a prescrição é legal. Gente, a gente vai ficar antenado porque brechas vão surgir. Então, é importante manter esse contato com vocês no dia a dia. É importante os trabalhadores ativos e aposentados irem nas subsedes do sindicato, sentar lá com o advogado e falar: doutor, não tem nenhum fato novo acontecendo por aí, não? Não tem nenhuma brecha aí que a gente pode trabalhar para ganhar um tico-tico a mais aqui, não? É importante esse contato, porque às vezes o trabalhador aposenta e a gente tem contato na base com os diretores no dia a dia, quando a gente é ativo, não é assim? Vai lá o diretor, o pessoal reclama: nunca vem aqui, Chicão. Você vai de 2 em 2 meses. São 1.574 locais, doutora, que a diretoria visita. São 25 diretores para fazer todas essas localidades em 109 municípios. Então não dá para estar todo dia em todo lugar. Mas a gente tem uma agenda e, na pior das hipóteses, fica 3 meses para passar numa base, mas passa. E aí, quando aposenta, não passa mais. Você vai para casa e perde o contato. E o sindicato continua aqui, ativo e trabalhando para vocês. Continue sócio do sindicato, porque essas ações são para os sócios do sindicato. Continue ativamente participando das nossas ações, porque o sindicato ele pega e atende o trabalhador até antes dele ser da categoria. Porque a gente trabalha na formação de profissionais do setor elétrico. Quando ele é admitido na empresa, a gente trabalha esse funcionário, acompanha a carreira dele, começo, meio e aposentadoria. E, lamentavelmente, a gente acompanha os companheiros até no fim. Tive essa semana, quero colocar aqui de coração, com dor no coração, o falecimento do companheiro Fantasma, do Barreto. Eu era encarregado de turma lá em Monte Santo e ele começou a carreira dele, lamentavelmente, doutora, na minha equipe, que eu era encarregado. Ele começou a carreira ali comigo e, faltando poucos meses para conquistar a tão sonhada aposentadoria, teve um infarto fulminante e partiu. Então, eu posso dizer que o nosso sindicato acompanha. Antes mesmo da gente entrar na categoria, quando a gente forma o trabalhador e busca a formação, e até o fim da nossa vida. Quando você entrar na categoria eletricitária, acredite, você vai ser acompanhado do começo, meio, até o fim. Estamos juntos na luta, tá, gente? Obrigado pela atenção de todos aí. Deus abençoe a todos aí. Abraço.